Você já percebeu como a vida muda silenciosamente depois dos 50 anos? Às vezes, não é uma grande virada, mas uma sucessão de pequenos vazios. Os filhos saem de casa, os dias ficam mais lentos, o corpo já não responde como antes, e certos sonhos que antes pareciam urgentes agora já não fazem tanto sentido. As perdas tornam-se mais frequentes, e com elas, vem também a sensação de que o mundo ao nosso redor está se movendo rápido demais, enquanto dentro de nós, tudo parece mais sensível, mais frágil, mais profundo. Talvez você esteja vivendo justamente essa fase. E não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, esse é um momento precioso. Um momento em que a vida convida para dentro, não mais para fora. Convida ao silêncio, à reflexão, à sabedoria, aquilo que realmente importa. Mas, muitas vezes, esse convite vem acompanhado de inquietações. O que faço agora? Como lido com esse novo tempo? Onde encontro paz, significado e força para continuar? É nesse ponto do caminho que a filosofia estoica pode se tornar uma grande aliada. Apesar de ter surgido há mais de 2000 anos na Grécia e em Roma, os ensinamentos dos estoicos continuam incrivelmente atuais, especialmente para quem está vivendo um novo ciclo de vida. Isso porque o estoicismo não é uma teoria fria, nem uma filosofia distante. É uma prática de vida, uma maneira serena, corajosa e profundamente humana de lidar com tudo o que sentimos, mesmo aquilo que tentamos esconder. Os estoicos não prometem eliminar os problemas, mas ensinam a transformar a forma como os encaramos. Eles mostram que é possível cultivar a tranquilidade mesmo no meio do caos, a sabedoria mesmo em tempos difíceis, e a virtude mesmo quando ninguém está olhando. E, acima de tudo, nos lembram que a verdadeira liberdade não vem de fora, vem de dentro. Da mente que compreende, do coração que aceita, da alma que aprende a descansar em si mesma. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 princípios estoicos fundamentais para manter a calma, especialmente em tempos de mudança, silêncio e recomeço. Cada um desses princípios é como uma âncora que nos ajuda a não nos perder nas tempestades da vida. Eles não foram feitos para jovens correndo atrás de metas, mas para quem já viveu o suficiente para entender que a paz vale mais que o aplauso, e que a presença vale mais que a pressa. Não importa se você está começando a conhecer essa filosofia agora, ou se já teve contato com ela antes. O importante é que você esteja aqui, com o coração aberto, com a mente curiosa e com a disposição de se reencontrar consigo mesmo. A jornada estoica não é sobre negar as emoções, mas sobre compreendê-las. Não é sobre viver sem dor, mas sobre não ser dominado por ela. Não é sobre ter tudo sob controle, mas sobre aprender a soltar o que não depende de nós. Aos 50, 60 ou 70 anos, você ainda tem o poder de transformar sua mente, seu olhar e sua história. A serenidade é uma escolha, e nunca é tarde demais para começar a cultivá-la. Que esses princípios possam te guiar com leveza, profundidade, acima de tudo, verdade. Princípio estoico 1. A tranquilidade interior. Com o passar dos anos, muitas coisas vão se transformando. O corpo já não responde como antes, as responsabilidades mudam de forma, os filhos crescem, os pais partem, e o que antes era urgente, hoje parece distante. Depois dos 50, a vida convida a uma nova etapa. Menos barulho, mais silêncio, menos corrida, mais presença. E, nesse momento, é comum surgir uma pergunta silenciosa dentro de nós. Como posso encontrar paz, mesmo com tantas mudanças à minha volta? É aqui que a filosofia estoica nos estende a mão, oferecendo o primeiro e mais essencial princípio: a tranquilidade interior. Para os estoicos, a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas nasce dentro de nós. A tranquilidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer sereno mesmo no meio da tempestade. Imagine, por um instante, uma vela acesa em um quarto escuro. Lá fora, pode haver vento, chuva ou trovão, mas enquanto o espaço ao redor da vela estiver protegido, sua chama continua firme. Assim também é a nossa calma interior.
uma chama que só apaga se permitirmos que o mundo entre e assopre. Depois dos 50, essa busca por tranquilidade torna-se ainda mais necessária. Muitos se veem lidando com sentimentos de vazio após a aposentadoria, com o silêncio de uma casa antes cheia de vozes, ou com a dúvida sobre seu valor em uma sociedade que parece dar mais atenção aos jovens e produtivos. No entanto, é justamente neste momento que podemos redescobrir quem somos e cultivar a paz que não depende de nada além de nossa escolha de como viver. Os estoicos ensinam que a tranquilidade vem da aceitação da realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Aceitar não significa se resignar, mas sim parar de lutar contra aquilo que já é. Não temos controle sobre tudo o que acontece, mas temos controle sobre como interpretamos e reagimos aos acontecimentos. Essa simples compreensão pode nos libertar de um sofrimento imenso. Quando deixamos de tentar controlar o incontrolável, abrimos espaço para a serenidade florescer. Por exemplo, imagine uma senhora chamada Dona Helena, 62 anos, viúva há 2. Ela sente falta do marido todos os dias, e a casa parece grande demais sem ele. Por um tempo, ela lutou contra o silêncio, tentando preenchê-lo com televisão, tarefas, qualquer coisa que ocupasse seu coração. Até que um dia, lendo sobre o estoicismo, ela encontrou uma frase que a tocou profundamente. A paz não está em ter tudo como antes, mas em aprender a viver com o que é agora. Desde então, Dona Helena passou a transformar o silêncio em um espaço de oração, lembrança e gratidão. A dor ainda existe, mas já não domina. A serenidade encontrou morada. A tranquilidade interior também está profundamente ligada à prática do desapego. Isso não quer dizer que precisamos abandonar tudo, mas sim que devemos aprender a amar sem depender, a cuidar sem controlar, a viver sem possuir. A liberdade verdadeira vem quando não estamos presos ao medo de perder. E isso só é possível quando compreendemos que a única coisa que realmente possuímos é nossa mente e nossas escolhas. Outro aspecto essencial da tranquilidade estoica é a consciência de que tudo é passageiro, inclusive a dor. Momentos difíceis virão, mas também passarão. Assim como uma tempestade no mar, a superfície pode se agitar violentamente, mas as profundezas permanecem calmas. Cultivar essa profundidade é a chave. Como? Com práticas simples, como a meditação, a escrita reflexiva, a observação da natureza ou até mesmo um chá tomado em silêncio, com plena atenção. Cada pequeno gesto feito com presença nos aproxima do centro, do eixo interno que não balança. Não é fácil alcançar essa serenidade. Requer tempo, prática, acima de tudo, decisão. Mas quanto mais buscamos essa calma interior, mais percebemos que ela sempre esteve disponível, apenas escondida sob as camadas de ruído e pressa que a vida nos impôs. E quanto mais envelhecemos, mais oportunidades temos de voltar para dentro e ouvir o que realmente importa. A filosofia estoica nos ensina que viver com tranquilidade é um treino, não um domingo. E quanto mais treinamos, mais livres nos tornamos. Livres do medo, da raiva, da frustração. Livres para viver com dignidade, mesmo quando o mundo não nos aplaude. Livres para encontrar alegria nas coisas simples. E, principalmente, livres para sermos quem somos, em paz com a vida e com nossa história. Se você sente que a vida ficou mais silenciosa, mais vazia, ou até mesmo sem direção, lembre-se, esse vazio pode ser o espaço fértil para plantar a calma. Não é preciso correr, nem provar nada a ninguém. Basta sentar-se consigo mesmo e perceber. A tranquilidade verdadeira não está lá fora. Está aqui, agora, no centro do seu ser. Princípio estoico 2. Aceitação do que não podemos controlar. Um dos maiores sofrimentos da vida vem da tentativa constante de controlar o incontrolável. Tentamos mudar pessoas, prever o futuro, corrigir o passado. Tentamos impedir que nossos filhos errem, que o corpo envelheça, que a saudade machuque. E quanto mais tentamos, mais nos frustramos. Porque a verdade é simples, embora difícil de aceitar. Há muitas coisas que simplesmente não estão nas nossas mãos. Para os estoicos, a aceitação do que não podemos controlar é um dos pilares fundamentais da serenidade.
Eles acreditavam que a chave da liberdade interior está em saber distinguir, com clareza e honestidade, o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção, aparentemente óbvia, transforma completamente a forma como lidamos com a vida. Imaginemos por um instante a Dona Marley, 67 anos, que dedicou toda a vida aos filhos. Ela sempre foi aquela mãe presente, que fazia de tudo para que eles tivessem uma boa educação, bons valores, um futuro melhor. Mas agora, já adultos, os filhos seguem caminhos diferentes. Um mora em outro estado e quase não liga. O outro tomou decisões que ela não concorda. E o que resta a ela é uma mistura de amor, frustração e um certo vazio. Será que falhei? Ela se pergunta. Nesse momento, a filosofia estoica pode trazer um alívio imenso. Porque ela ensina que nossos esforços são nossos, mas os resultados pertencem à vida. Dona Marley pode ter dado tudo de si, mas não tem como controlar as escolhas dos filhos. Eles têm seus próprios caminhos, dores e aprendizados. O que está ao alcance dela é continuar sendo amorosa, respeitosa e presente, sem se torturar por aquilo que não depende mais dela. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia: não é o que acontece com você que o perturba, mas sim a sua opinião sobre o que acontece. Aceitar o que não podemos controlar não é ser passivo ou indiferente. É, na verdade, um ato de coragem. É reconhecer os próprios limites e redirecionar a energia para aquilo que realmente está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, atitudes, escolhas e reações. Quantas vezes você já se pegou remoendo algo do passado? Talvez uma palavra maldita, uma oportunidade perdida, uma briga que afastou alguém querido. O estoicismo nos convida a olhar para tudo isso com compaixão, não com culpa. O passado não pode ser mudado. O que pode ser transformado é a forma como olhamos para ele. Em vez de carregar arrependimentos como pesos, podemos carregá-los como lições. Em vez de nos torturar como se eu tivesse, podemos perguntar: o que posso fazer com isso agora? E o futuro? O futuro, ele parece sempre esconder uma promessa ou uma ameaça. Nos preocupamos com a saúde, com a economia, com o destino dos netos, com a solidão. Mas, como diziam os estoicos, o futuro é uma fantasia que ainda não chegou, e pode nem chegar. O que temos é o hoje, e é nele que podemos agir com mais presença e sabedoria. Aceitar o que não podemos controlar, também, libertar-se de expectativas irreais. Às vezes, esperamos que as pessoas nos compreendam, que nos valorizem, que nos respondam como gostaríamos. Mas cada um carrega suas próprias dores, limitações e formas de amar. Quando soltamos essas expectativas, começamos a ver o outro com mais compaixão, e a nós mesmos com mais leveza. Essa aceitação não acontece da noite para o dia. É uma prática constante. É como respirar fundo diante de uma notícia difícil. É lembrar, no meio da dor, que a vida continua. É parar de gastar energia com aquilo que nunca esteve sob o nosso comando. É redirecionar o foco para o que está vivo, presente e possível. Uma prática estoica poderosa é escrever, todos os dias, uma pequena lista com 2 colunas. Item na primeira, coloque coisas que não posso controlar. Item na segunda, coisas que posso escolher fazer hoje. Você vai se surpreender com o alívio que esse exercício traz. Ele te ensina a soltar o que pesa e a segurar com firmeza o que realmente faz diferença. E, veja bem, aceitar não é desistir. Aceitar é abraçar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Isso nos devolve o poder. Porque, enquanto tentamos lutar contra a realidade, somos reféns dela. Mas quando a aceitamos com coragem, podemos escolher nossas respostas com dignidade. Depois dos 50, essa sabedoria se torna ainda mais preciosa. Porque o tempo já mostrou que a vida é imprevisível, que o controle total é uma ilusão, e que a paz não vem de ter tudo certo, mas de fazer as pazes com o que está torto. Deixar ir o que não é nosso, e cuidar, com amor, daquilo que ainda está em nossas mãos. Talvez você esteja vivendo um luto, uma mudança brusca, uma crise existencial. Tudo isso é humano, tudo isso passa, e tudo isso pode ser atravessado com mais serenidade quando você para de brigar com a realidade e começa a caminhar ao lado dela.
Aceitar não é ser fraco, é ser profundamente sábio. Princípio estoico 3. Viver com virtude. Em algum momento da vida, todos nós paramos para refletir. O que realmente vale a pena? Essa pergunta costuma surgir com mais força depois dos 50 anos, quando a correria dá lugar à contemplação, e as metas externas perdem espaço para os questionamentos internos. Talvez você tenha dedicado décadas ao trabalho, à criação dos filhos, à construção de uma vida estável. E agora, com mais tempo nas mãos e menos urgências ao redor, surge a dúvida: o que significa viver bem? Para os estoicos, a resposta é clara, embora profunda. Viver bem é viver com virtude. Mais do que riquezas, títulos ou conquistas, o que realmente dá sentido à vida é agir de acordo com os nossos valores mais elevados, e fazer isso de maneira constante, mesmo quando ninguém está olhando. Mas o que é, afinal, essa tal de virtude? Na filosofia estoica, a virtude não é algo inalcançável, reservado apenas aos sábios ou monges isolados. Ela é um caminho possível para todos nós, em qualquer fase da vida. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardinais que orientam o ser humano em direção à sabedoria e à serenidade: sabedoria, coragem, justiça e temperança. E cada uma delas pode ser praticada no dia a dia, especialmente quando olhamos para nossas escolhas com mais consciência. Sabedoria, a arte de discernir. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado. Ela é a capacidade de ver com clareza, de compreender o que realmente importa, de distinguir o essencial do supérfluo. Aos 50, já acumulamos experiências, erros, aprendizados. A sabedoria estoica nos convida a olhar para tudo isso e perguntar: o que a vida tentou me ensinar? Em vez de nos lamentarmos pelo que passou, podemos transformar o passado em combustível para uma vida mais lúcida e significativa. Coragem. Enfrentar com dignidade. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E, convenhamos, depois de certa idade, há muitos medos novos que surgem. O medo da solidão, da doença, da inutilidade, da morte. A filosofia estoica nos lembra que a vida sempre foi incerta, mas que dentro de nós existe uma força capaz de encarar o desconhecido com firmeza. Coragem é continuar mesmo quando o mundo muda. Coragem é começar de novo. Coragem é se olhar no espelho e dizer: estou aqui, e isso basta por hoje. Justiça, agir com retidão. A justiça, para os estoicos, é mais do que seguir leis. É tratar os outros com respeito, com empatia, com equidade. É não julgar com dureza, é oferecer a mão em vez da crítica. Depois dos 50, já vimos muitas injustiças, e talvez tenhamos cometido algumas também. Mas ainda é tempo de reparar, de contribuir, de usar a nossa maturidade para sermos pontes, não muros. A justiça cotidiana se manifesta nos gestos pequenos: ouvir com atenção, ajudar sem esperar retorno, perdoar de verdade. Temperança, o equilíbrio da alma. Temperança é a virtude do equilíbrio, da moderação, da harmonia. É saber dizer não ao excesso, ao impulso, à pressa. Quantas vezes já nos perdemos em desejos desenfreados, em vontades passageiras que nos deixaram vazios depois? A temperança estoica nos convida a desfrutar da vida com consciência, a valorizar o simples, a reconhecer que menos, muitas vezes, mais. Um café quente em silêncio pode ser mais valioso que um banquete barulhento. Um abraço sincero vale mais do que 1000 curtidas. Viver com virtude é, portanto, viver com intenção. Não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre tomar decisões alinhadas com aquilo que consideramos verdadeiro, mesmo quando é difícil. É sobre levantar após cada queda com dignidade. E, acima de tudo, é sobre nos tornarmos pessoas melhores não para sermos admirados, mas para que possamos nos olhar no espelho, no fim do dia, com tranquilidade e orgulho. Vamos imaginar agora o seu Antônio, 72 anos. Ele trabalhou a vida inteira como marceneiro. Nunca ficou rico, nem teve diploma, mas era conhecido na vizinhança por sua honestidade, por sua palavra firme,
por sempre fazer o certo mesmo quando dava mais trabalho. Ele não fala de filosofia, mas vive como um verdadeiro estoico. Porque a virtude, no fim das contas, não está nos livros, está nos gestos. E essa é a beleza da filosofia estoica. Ela não exige que sejamos santos ou eruditos. Ela nos convida a sermos coerentes, a cuidarmos do nosso caráter como cuidamos da nossa saúde, a alimentarmos nossa alma com bons pensamentos, boas ações e boas intenções. Você não precisa começar grande. Talvez hoje você possa praticar a virtude apenas ouvindo com mais paciência alguém que ama, ou escolhendo o silêncio em vez da discussão, ou dando atenção ao que costuma ignorar. Essas pequenas escolhas constroem, pouco a pouco, um modo de viver mais leve, mais verdadeiro, mais seu. Lembre-se, viver com virtude é viver com sentido. E não importa o quanto da estrada já tenha passado, o que importa é como escolhemos caminhar daqui para frente. Princípio estoico 4. Domínio das emoções. A emoção é parte inseparável da condição humana. Nós amamos, choramos, nos alegramos, nos frustramos, nos decepcionamos. E, com o tempo, as emoções não desaparecem, elas mudam de forma. Depois dos 50, é comum sentir as emoções com ainda mais intensidade: saudade, medo, ressentimento, raiva contida, tristeza silenciosa. Ao mesmo tempo, já sabemos que não adianta explodir, gritar ou se fechar em si mesmo. Queremos encontrar equilíbrio. Queremos responder, não apenas reagir. Queremos paz, e não descontrole. E é exatamente isso que o estoicismo nos ensina: a dominar as emoções sem suprimi-las. Ao contrário do que muitos pensam, os estoicos não defendem que devemos nos tornar frios ou indiferentes. Muito pelo contrário. Eles reconhecem a importância das emoções, mas nos lembram que elas não devem governar a nossa vida. Uma emoção não é um inimigo, mas sim um sinal. O problema não é sentir raiva, tristeza ou medo. O problema é deixar que essas emoções decidam por nós, destruam relações ou arruinem momentos importantes. Vamos imaginar a Dona Lúcia, 64 anos. Ela sempre foi uma mulher forte, mas depois que se aposentou, começou a sentir um vazio que não sabia nomear. Ficava irritada com pequenas coisas, discutia com o marido por bobagens, se afastava dos filhos por orgulho. Um dia, ao conversar com uma amiga, ouviu: "Você está sentindo muito, mas não está ouvindo o que sente." Essa frase a fez pensar. E, pela primeira vez, ela começou a escrever num caderno tudo o que sentia. Aos poucos, percebeu que por trás da raiva havia tristeza. Por trás da impaciência, havia medo de ser esquecida. E, com isso, veio o alívio. Não por deixar de sentir, mas por parar de fugir das próprias emoções. Os estoicos nos convidam a cultivar a autoconsciência emocional. Isso significa prestar atenção ao que sentimos, identificar as emoções à medida que surgem, sem negá-las nem deixá-las tomar conta. É como observar uma nuvem no céu. Ela está ali, mas você não precisa segui-la. A segunda etapa é criar uma distância emocional. Quando sentimos algo intenso, como raiva ou frustração, podemos imaginar que estamos dando um passo para trás, não para se afastar da situação, mas para ganhar clareza. Essa prática nos ajuda a responder com sabedoria, e não com impulsividade. Imagine-se, por exemplo, recebendo uma crítica injusta. A reação imediata seria contra-atacar, gritar, se defender. Mas se você dá esse passo interno para trás, pode respirar e pensar: essa crítica diz mais sobre o outro do que sobre mim. E assim, escolhe o silêncio, ou uma resposta firme, porém serena. Os estoicos também valorizavam o uso da razão como guia. Eles acreditavam que, mesmo no meio das tempestades emocionais, ainda podemos acessar a lucidez. E que essa lucidez deve orientar nossas decisões. Por exemplo, se você sente ciúmes, pode se perguntar racionalmente se esse sentimento tem fundamento ou se está sendo alimentado por inseguranças antigas. Se sente raiva, pode questionar se agir com fúria vai realmente resolver algo,
ou se só vai trazer arrependimento depois. Essa prática de questionar as emoções não é frieza, é maturidade. É o que chamamos de escolha de respostas virtuosas. Em vez de reagir no calor do momento, optamos por respostas alinhadas com nossos valores. Responder com calma, com empatia, com firmeza sem agressividade. Isso exige treino, autocontrole e humildade, mas os frutos são imensos. Outro ensinamento valioso dos estoicos é que emoções negativas podem ser transformadas em ações construtivas. A tristeza pode se tornar compaixão. O medo pode se tornar cautela. A raiva pode se tornar energia para mudar o que está errado. Nenhuma emoção é inútil. Todas carregam uma mensagem. O segredo está em saber escutá-las com sabedoria. E é importante lembrar: os estoicos não pregam a negação das emoções naturais. O luto pela perda de alguém querido, a alegria por um nascimento, a saudade de um tempo que passou, tudo isso é profundamente humano e legítimo. O que o estoicismo ensina é a não se deixar paralisar por essas emoções, nem se afogar nelas. É possível viver com dor sem deixar que a dor nos defina. É possível sentir tristeza sem perder a direção. O objetivo final dessa prática estoica é alcançar a chamada equanimidade emocional, um estado em que nossas emoções existem, mas não nos dominam. É como estar em um barco firme em meio ao mar agitado. As ondas podem balançar, mas não nos derrubam. Essa estabilidade interna é talvez um dos maiores presentes que podemos nos dar depois dos 50, a capacidade de viver as emoções sem ser escravo delas. Se você sente que está carregando raivas antigas, mágoas não resolvidas, culpas que pesam, saiba, ainda é tempo de soltar. Ainda é tempo de entender o que cada emoção quer lhe dizer. Ainda é tempo de perdoar os outros e a si mesmo. E, sobretudo, ainda é tempo de responder com dignidade às turbulências da vida. Dominar as emoções não é se tornar frio, mas profundo. Não é se tornar distante, mas mais consciente. É escolher, todos os dias, um pouco mais de serenidade em vez de reatividade. Um pouco mais de paz em vez de guerra interior. E mesmo que você não consiga sempre, lembre-se: o simples esforço de tentar já é um grande sinal de crescimento. A cada pequena vitória sobre si mesmo, a cada resposta mais calma, a cada silêncio sábio, você está construindo, com suas próprias mãos, uma mente mais forte, um coração mais tranquilo e uma vida mais serena. Princípio estoico 5. Foco no presente. Quantas vezes, ao longo da vida, você se pegou revivendo algo do passado ou se preocupando com o futuro? Talvez tenha dito para si mesmo: se eu tivesse feito diferente, ou então, e se algo ruim acontecer amanhã? Essas perguntas, comuns e humanas, muitas vezes se tornam prisões invisíveis. Nos afastam do único tempo onde a vida realmente acontece: o agora. O presente é tudo o que temos. E os estoicos sabiam disso. Para eles, viver bem significava viver plenamente no momento presente, com atenção, presença e consciência. Não se trata de ignorar o passado ou desprezar o futuro, mas sim de reconhecer que o aqui e agora é o único espaço onde podemos agir, transformar e encontrar paz. Depois dos 50, é comum que a mente vegue mais pelos caminhos da memória. Olhamos para trás com saudade, às vezes com arrependimento, tentando encontrar explicações para o que passou. Também olhamos para frente com dúvidas, incertezas, medos. Será que terei saúde? Será que estarei só? Será que fiz o suficiente? Esses pensamentos são naturais, mas se tornam perigosos quando nos impedem de viver o momento atual com leveza. A filosofia estoica nos convida a fazer as pazes com o tempo, a aceitar que o passado já cumpriu seu papel e que o futuro é um território desconhecido, fora do nosso controle. Imagine a dona Sônia, 69 anos, aposentada há pouco. Durante meses, ela acordava todos os dias com o mesmo sentimento, vazio. Pensava nos anos em que foi ativa, nos filhos pequenos, nas responsabilidades que davam sentido à sua rotina. Pensava também no que ainda viria: envelhecer mais, talvez adoecer, talvez ficar sozinha.
Esse fluxo constante de pensamentos roubava dela o presente, o cheiro do café da manhã, o sol na janela, a paz do silêncio. Ao descobrir os ensinamentos estoicos, Dona Sônia decidiu tentar algo diferente. Começou a praticar um pequeno exercício. Toda manhã, ao acordar, respirava fundo e dizia para si mesma: hoje é tudo o que tenho. Com o tempo, esse hábito simples foi mudando seu olhar. Ela passou a notar a beleza nas pequenas coisas, o canto dos pássaros, o sabor da fruta, o prazer de caminhar devagar. O presente, antes invisível, tornou-se morada. Para os estoicos, o foco no presente é também uma forma de libertação. Quando estamos verdadeiramente presentes, não carregamos os pesos do que passou nem as ansiedades do que virá. Estamos mais leves, mais abertos, mais vivos. E isso não significa viver de maneira irresponsável ou impulsiva. Significa viver com plenitude e presença. Outro aspecto importante dessa prática é o foco nas tarefas do momento. Quantas vezes você já começou algo pensando em 1000 outras coisas? Ler um livro pensando no que tem que fazer amanhã. Cozinhar pensando em uma conversa mal resolvida. Estar com alguém pensando em outra pessoa. Os estoicos acreditavam que devemos dar o nosso melhor em cada ação, por mais simples que seja. Epicteto dizia: não é o que fazemos, mas como fazemos, que torna a vida digna. Isso significa que lavar a louça pode ser um momento de paz. Caminhar pode ser uma forma de meditação. Conversar com alguém pode ser um presente. Quando estamos presentes, tudo ganha valor. Viver no presente também é reconhecer que cada dia é um domingo. Não um fardo, mas uma oportunidade. Aos 50, 60 ou 70, cada manhã traz a chance de começar de novo, de se reinventar, de fazer as pazes com a vida. Não importa se ontem foi difícil, se o passado tem cicatrizes. Hoje, agora, você está vivo. E isso é o suficiente para recomeçar. Os estoicos também recomendavam práticas para fortalecer o foco no presente, como a meditação curta, a respiração consciente, a escrita reflexiva, ou mesmo o simples ato de observar a natureza. Ver uma flor com atenção, sentir o vento no rosto, ouvir o som da chuva. Tudo isso nos ancora no agora, o único lugar onde a vida pulsa. Ao focar no presente, reduzimos o sofrimento causado por expectativas irreais, arrependimentos persistentes e ansiedades que ainda nem se concretizaram. Ganhamos clareza, paz e discernimento para agir com mais sabedoria. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez tenha perdido alguém ou algo. Talvez sinta que a vida mudou demais. Tudo isso é real e merece acolhimento. Mas mesmo assim, dentro desse agora, ainda existem respiros. Ainda existem pequenos espaços de beleza, de conexão, de sentido. E são eles que sustentam a alma. Lembre-se, o agora é tudo o que existe de verdade. O passado é memória. O futuro é possibilidade. Só o presente é certeza. E é nele que você pode ser inteiro. Princípio estoico 6. Indiferença aos prazeres e dores. Na sociedade em que vivemos, somos constantemente incentivados a buscar o prazer e evitar a dor a qualquer custo. Essa lógica está por todos os lados. Compre mais, viaje mais, pareça mais jovem, sinta-se sempre feliz. E, ao mesmo tempo, tudo que nos faz sofrer precisa ser anestesiado, ignorado ou escondido. Mas os estoicos nos oferecem uma visão completamente diferente. Talvez, muito mais libertadora. Nem o prazer, nem a dor devem ditar a qualidade da nossa vida interior. A esse princípio, eles deram o nome de indiferença estoica. Não se trata de frieza ou apatia, mas sim de uma compreensão profunda. Prazer e dor são experiências externas e passageiras, e não devem governar nossa alma. O que importa, para os estoicos, não é o que sentimos momentaneamente, mas sim como escolhemos viver, com base na virtude e na sabedoria. Essa perspectiva pode parecer radical à primeira vista. Mas pense por um instante, quantas vezes você se sentiu profundamente frustrado por não ter vivido um prazer desejado? Ou,
Ao contrário, quantas vezes se viu dominado por uma dor, física ou emocional, que parecia levar embora toda sua força e alegria? Vamos imaginar o caso do seu Armando, 71 anos. Durante boa parte da vida, ele associava felicidade a viagens, jantares caros e reconhecimento profissional. Mas com a idade, vieram as limitações. Não viaja mais com frequência, sente dores nas articulações, e sua posição na empresa já é apenas uma lembrança. No começo, isso o abalou profundamente. Sentia que não era mais quem ele era. Mas tudo começou a mudar quando ele leu uma frase de Sêneca, que dizia: "O que realmente nos fere não é a dor, mas o medo da dor. E o que nos ilude não é o prazer, mas o apego a ele." A partir dali, seu Armando passou a olhar para os prazeres e dores com mais distância. Entendeu que podia saborear um bom café da manhã com gratidão, sem precisar de um banquete. Que podia lidar com as dores do corpo com paciência, sem deixar que tomassem sua alma. Que podia se sentir útil ajudando o neto a montar um brinquedo, mesmo que ninguém mais o visse como executivo. Esse é o espírito da indiferença estoica: valorizar o que temos sem nos tornarmos dependentes, e enfrentar o que dói sem perder a dignidade. Os estoicos nos alertam que a busca desenfreada pelo prazer frequentemente leva à frustração. Quando acreditamos que só seremos felizes se tivermos determinada coisa, corpo, pessoa ou sensação, estamos nos aprisionando. Porque tudo isso passa, tudo muda. E quanto mais nos apegamos, mais sofremos quando inevitavelmente perdemos. Por outro lado, a dor, inevitável na vida, não precisa ser um castigo. Ela pode ser uma mestra silenciosa. Ela nos ensina sobre limites, compaixão, resiliência. A dor nos mostra que somos humanos, mas também que somos fortes. Que podemos continuar mesmo quando doeu, e que há uma beleza única nessa resistência silenciosa. A indiferença estoica também se aplica a muitos dos valores da sociedade atual. O status, a fama, o dinheiro, a beleza exterior, todos são, para os estoicos, adiáfora, ou seja, coisas indiferentes. Podemos apreciá-las, sim, mas nunca devemos basear nossa identidade nelas. Porque tudo que depende de fatores externos está fora do nosso controle. E o que está fora do nosso controle não pode ser a base da nossa felicidade. Ao cultivar essa atitude de desapego sereno, passamos a viver com mais leveza. Podemos desfrutar do prazer sem medo de perdê-lo. Podemos suportar a dor sem nos destruir por dentro. Podemos sorrir com sinceridade, mesmo que haja cicatrizes. E podemos, sobretudo, encontrar um tipo de contentamento que não se abala com os ventos da vida. Depois dos 50, esse princípio ganha um valor especial. Porque é justamente nesse momento que muitos prazeres se transformam e muitas dores aparecem. O corpo já não responde como antes. As relações mudam. O tempo parece correr diferente. E tudo isso pode nos deixar inseguros, se ainda estivermos presos à ideia de que a vida só vale se for cheia de prazeres e livre de dores. Mas ao adotarmos a visão estoica, descobrimos que a verdadeira alegria está na moderação, na sabedoria, na liberdade interior. Descobrimos que podemos viver bem mesmo sem excessos. E que cada momento simples, uma conversa honesta, um entardecer tranquilo, um gesto de gentileza, pode carregar mais sentido do que os grandes feitos de antigamente. Ser indiferente aos prazeres e às dores não é desprezar a vida. É, na verdade, honrá-la. É escolher viver com profundidade, com equilíbrio, com serenidade. É escolher estar em paz consigo mesmo, independentemente do que o mundo nos dá ou nos tira. Princípio estoico 7. Autoconhecimento. Há um momento da vida em que as perguntas mudam. Já não são mais o que eu quero ter ou o que eu posso conquistar, mas sim, quem eu realmente sou. Essa pergunta, profunda e essencial, costuma surgir com mais intensidade depois dos 50. Quando o barulho da juventude diminui, quando os papéis que exercemos por tantos anos, profissional, pai, mãe, filho, esposa, marido, começam a perder a força,
somos convidados a olhar para dentro. E muitas vezes, ao fazermos isso, nos damos conta de que sabemos pouco sobre nós mesmos. Para os estoicos, o autoconhecimento não é apenas uma virtude, é a base de todas as outras. Sem ele, não podemos viver com sabedoria, coragem, justiça ou temperança. Sem ele, somos como barcos sem bússola, à deriva das emoções, das expectativas alheias e das pressões do mundo. Com ele, porém, ganhamos clareza, ganhamos força, ganhamos direção. O autoconhecimento estoico começa pela observação honesta de si mesmo. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que me move de verdade? Quais são meus valores, minhas feridas, minhas paixões? Essas perguntas não são simples, mas abrem portas para uma vida mais autêntica e significativa. Imagine o Sr. Gilberto, 66 anos. Sempre viveu para o trabalho, como muitos de sua geração. Pouco se permitia sentir, refletir, se questionar. Após se aposentar, começou a se sentir deslocado, como se não soubesse mais onde encaixar sua identidade. Por incentivo da esposa, começou a escrever um diário. No início, parecia bobo, mas aos poucos, foi percebendo padrões, reconhecendo emoções que nunca nomeara, reencontrando sonhos antigos. Descobriu que gostava de desenhar, que tinha mágoas da infância mal resolvidas, que sentia orgulho da própria integridade, mas nunca havia expressado isso. E, pela primeira vez em décadas, sentiu-se inteiro. Esse é o poder do autoconhecimento. Nos reconectar com nossa essência, para além dos papéis sociais, das exigências externas e dos julgamentos. É como olhar no espelho da alma e dizer: eu me vejo, eu me reconheço, e eu me aceito. Mas esse processo não significa se acomodar. Pelo contrário, os estoicos defendem uma forma de autoconhecimento que conduz à autotransformação. Reconhecer nossas limitações, nossas falhas, nossos impulsos destrutivos é apenas o primeiro passo. O passo seguinte é escolher conscientemente evoluir. Melhorar, não por vaidade, mas por dignidade. Isso exige coragem para enfrentar o auto-engano, aquela voz que justifica tudo, que culpa os outros, que evita a responsabilidade. O estoicismo nos convida a sermos sinceros com nós mesmos, sem máscaras, porque só assim podemos crescer de verdade. E como praticar esse princípio no dia a dia? Item com reflexão regular. Reservar alguns minutos do dia para se perguntar como me comportei hoje. Houve algo que poderia ter feito melhor? Minhas ações refletiram meus valores. Item com autoanálise escrita. Manter um diário, não para relatar fatos, mas para explorar sentimentos, pensamentos, motivações. Item com escuta ativa de si mesmo. Prestar atenção aos sinais do corpo, às emoções que surgem, aos desejos que insistem. Tudo fala, basta querer ouvir. Autoconhecer-se é também identificar os próprios desejos e aversões. O que você tem buscado? Por quê? Será que é mesmo seu desejo? Ou algo que a sociedade te ensinou a querer? Será que o que você evita tem fundamento? Ou apenas nasce de medos antigos que precisam ser olhados com carinho? Essa honestidade para consigo mesmo liberta. Liberta do peso de agradar a todos. Liberta da necessidade de se provar o tempo inteiro. Liberta da comparação constante. E nos conduz a uma vida mais alinhada, mais serena, mais leve. E talvez o ponto mais bonito dessa jornada seja perceber que o autoconhecimento não tem idade para começar. Não importa se você tem 55, 63 ou 78. Ainda há dentro de você um mundo a ser descoberto. Ainda há partes suas esperando atenção, cura, expressão. O estoicismo nos lembra que enquanto estivermos vivos, podemos crescer. Podemos nos tornar versões mais sábias, mais generosas, mais conscientes de nós mesmos. E isso, por si só, já é um caminho de paz. Portanto, olhe para dentro com coragem. Sem pressa, sem julgamento. Com a mesma paciência que você dedicaria a uma criança que está aprendendo a falar. Você ainda está se descobrindo. E esse é o maior presente que essa fase da vida pode te oferecer.
a chance de finalmente ser quem você é. Ao longo deste vídeo, percorremos juntos 7 princípios estoicos que, mais do que ideias antigas, são convites vivos para uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais leve e mais verdadeira. Vimos que é possível encontrar tranquilidade interior, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Que aceitar o que não podemos controlar é, na verdade, um ato de liberdade. Que viver com virtude é mais valioso do que qualquer reconhecimento externo. Exploramos o poder de dominar as emoções, não para deixá-las de lado, mas para compreendê-las com maturidade. Falamos sobre o foco no presente, esse lugar sagrado onde a vida realmente acontece. Refletimos sobre a indiferença aos prazeres e dores como forma de libertação, e encerramos com a base de tudo, o autoconhecimento, esse retorno gentil à nossa própria essência. Se você chegou até aqui, é sinal de que há dentro de você uma inquietação boa, um desejo de viver melhor, com mais paz, mais profundidade e menos pressa. E isso, por si só, já é uma escolha poderosa. Porque a serenidade, ao contrário do que muitos pensam, não é um dom reservado a poucos. Ela é um exercício diário, um caminho que se constrói passo a passo, escolha a escolha. Talvez você esteja passando por um momento de mudança, de perdas, de silêncio. Talvez tenha dúvidas, medos, saudades. Tudo isso é parte da vida. E o estoicismo não veio para negar isso, mas para te lembrar que, mesmo em meio às tempestades, você ainda pode ser o capitão do seu barco. Você ainda pode respirar fundo, escolher a calma, responder com virtude, olhar para dentro com coragem. Você ainda pode transformar a sua relação com o tempo, com os outros e, principalmente, consigo mesmo. Porque nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para encontrar sentido. Nunca é tarde para reencontrar a si mesmo. E agora, queremos te fazer um convite. Se este vídeo tocou o seu coração, se alguma frase fez sentido para a sua história, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja precisando lembrar que a vida não acaba aos 50, aos 60 ou aos 70. Ela apenas muda. E pode, sim, se tornar mais bela, mais leve e mais sábia. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos conte qual princípio mais ressoou com você. Sua voz é importante. Sua vivência pode inspirar outras pessoas. E, se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever aqui. Queremos continuar caminhando juntos nessa jornada de crescimento, serenidade e autoconhecimento. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas na paz que cultivamos dentro de nós. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher olhar para dentro. Que você siga leve, firme e em paz, vivendo um dia de cada vez, com alma e com presença.